Clueless não era apenas uma comédia adolescente leve. Foi um terremoto cultural afiado envolto em saias xadrez e gírias de Beverly Hills. Por trás do bate-papo de Valley Girl e das montagens de shopping, a produção enfrentou caos. Reescritas que eliminaram enredos inteiros, atores enfrentando dramas sérios fora das telas e um diretor levando a moda para a história do cinema enquanto lidava com o ceticismo do estúdio. O que o público não sabia era que, por trás dos movimentos perfeitos de cabelo de Cher, havia câmeras quebradas, batalhas legais sobre direitos musicais e um elenco jovem navegando pela fama antes de estarem prontos. Hoje, estamos revelando 20 fatos estranhos sobre Clueless, que nem os fãs mais dedicados sabem. E acredite, o fato bônus no final vai mudar completamente como você vê o legado do filme. Vamos começar. 1. A audição de Alicia Silverstone foi encontrada em uma fita VHS. Alicia Silverstone nem precisou entrar na sala para ganhar o papel de Cher. A diretora Amy Heckerling a descobriu através de uma cópia em VHS de The Crush. Os executivos da Paramount a apelidaram de aquela garota dos vídeos do Aerosmith, mas Heckerling viu algo mais, vulnerabilidade por trás da beleza. Silverstone quase perdeu o papel porque o estúdio queria uma estrela rentável como Reese Witherspoon, mas Heckerling lutou muito insistindo que Alicia tinha a mistura certa de inocência e confiança. A disputa ficou tão acirrada que a Paramount adiou a aprovação do projeto por semanas. Não foi um caso simples de elenco. Foi uma batalha entre comércio e instinto, e no final o instinto venceu. Quando Alicia finalmente pisou no set, Heckerling descreveu como ver Cher Horowitz simplesmente entrar na sala. O que o público viu como charme sem esforço foi realmente o resultado de uma diretora que se recusou a comprometer. 2. Brittany Murphy foi originalmente rejeitada. Brittany Murphy quase não se tornou Ty, a estudante transferida tragicamente fora de moda. No início, os diretores de elenco do estúdio a descartaram como sendo doce demais e não ousada o suficiente. O empresário de Murphy implorou por outra chance, então Brittany voltou com roupas largas, cabelo despenteado e uma atitude esperta. Amy Heckerling viu instantaneamente o diamante bruto que poderia se transformar na tela. A ironia? Murphy era o oposto de Ty na vida real, elegante, perspicaz e ambiciosa. Sua transformação foi uma mágica de atuação e surpreendeu seus colegas de elenco. Alicia Silverstone, mais tarde, admitiu que se sentiu genuinamente intimidada pela capacidade de Brittany de se transformar em Ty de forma tão convincente. O que começou como uma rejeição se transformou na performance que definiu a carreira de Murphy e, em última análise, deu a Clueless seu coração emocional. 3. Paul Rudd quase foi cortado. Paul Rudd não deveria ser o Josh que conhecemos hoje. Os primeiros rascunhos do roteiro faziam dele apenas o meio-irmão de Cher no nome, com o romance deles bastante minimizado. Os executivos do estúdio achavam que o público acharia estranho, mas a química de Rudd com Alicia Silverstone era inegável. As exibições de teste mostraram que o público se inclinava para frente toda vez que Josh e Cher discutiam. Heckerling voltou e reescreveu suas cenas para amplificar a tensão. Ainda assim, Paul Rudd quase perdeu completamente. Ele estava simultaneamente fazendo testes para Friends. Sim, anos antes de se juntar como Mike Hannigan, ele quase pulou sua audição de retorno para Clueless para buscar o papel na sitcom. A história poderia ter sido completamente diferente, mas Heckerling o trouxe de volta a tempo. Sem essa decisão, a história de amor central do filme teria sido muito menos eletrizante. 4. O orçamento para a moda foi maior do que a taxa do roteiro. As Patricinhas de Beverly Hills não apenas reinventou os filmes adolescentes, mas também a moda no cinema. A figurinista Mona May tinha um orçamento de $200 mil, o que na época era astronômico para uma comédia adolescente. Para colocar em perspectiva, a taxa do roteiro era significativamente menor. Os executivos da Paramount hesitaram, mas Heckerling insistiu que as roupas eram o filme. Cada saia xadrez, meia até o joelho e broche felpudo se tornaram um dispositivo de narrativa. O guarda-roupa rotativo de Cher, com mais de 60 trajes, exigiu uma catalogação meticulosa nas folhas de chamada, como se fossem personagens. A aposta valeu a pena. O filme não só influenciou revistas de moda, mas também desencadeou um verdadeiro boom de vendas de saias xadrez e mini mochilas. O que o público não percebeu é que muitos desses looks icônicos foram retirados de amostras, mal mantidos com alfinetes e às vezes devolvidos no dia seguinte. Decoração.
era a arma de Clueless. 5. A cena Rolling with the Homies quase não aconteceu. Um dos momentos mais citados, Ty balançando ao som de Rolling with the Homies, quase foi cortado. A Paramount teve dificuldades para garantir os direitos musicais de Coolio, que inicialmente exigiu mais do que o orçamento total da trilha sonora do filme. As negociações estagnaram, e a cena foi reescrita com uma faixa genérica de festa. Mas Brittany Murphy insistiu muito, argumentando que a música dava a Ty seu ritmo inocente, mas desajeitado. Coolio eventualmente cedeu após ver as primeiras filmagens de Murphy atuando. Ele reduziu sua taxa, chamando isso de um momento cultural digno de fazer parte. A decisão se mostrou profética. A música consolidou o charme desajeitado de Ty e se tornou um dos memes mais duradouros do filme. O que poderia ter sido uma batida de fundo descartável, em vez disso, se transformou em um hino que definiu a ideia de uma geração sobre o que significava ser desorientado. Sem isso, a introdução de Ty teria faltado a magia peculiar que a tornou inesquecível. 6. A frase as if quase foi cortada. É difícil imaginar as patricinhas de Beverly Hills sem a resposta afiada de Cher. Até parece, mas essa linha quase desapareceu do roteiro. Durante as primeiras leituras de mesa, alguns executivos a consideraram estranha demais e pouco relacionável. Eles argumentaram que nenhum adolescente realmente falava assim. Amy Heckerling rebateu, insistindo que era uma gíria autêntica do Vale que ela tinha ouvido enquanto pesquisava. No set, Alicia Silverstone entregou a fala com um desdém tão perfeito que todos caíram na risada. A equipe implorou para mantê-la. Ironicamente, a frase acabou entrando no vocabulário americano mainstream, impressa em camisetas, adesivos de para-choque e até dicionários. O que parecia uma expressão peculiar descartável, tornou-se a assinatura cultural do filme. Cortá-la teria tirado de Clueless seu impacto linguístico. Em vez disso, as if se tornou uma das expressões mais duradouras dos anos 90, prova de que a gíria adolescente poderia remodelar a cultura pop da noite para o dia. 7. Stacey Dash mentiu sobre sua idade. Quando Stacey Dash foi escalada como Dionne, ela não era uma adolescente. Ela tinha quase 30 anos. Dash supostamente alterou sua idade durante as audições, alegando ser mais jovem. Os executivos do estúdio descobriram mais tarde, mas decidiram mantê-la porque sua química com Alicia Silverstone era inegável. A ironia. Ela interpretou convincentemente uma estudante mimada do ensino médio, embora fosse mais velha que a maioria dos professores no set. Nos bastidores, Dash às vezes entrava em conflito com colegas de elenco que achavam que seu comportamento de diva espelhava o de Dionne, mas sua atuação impecável silenciou qualquer dúvida. Olhando para trás, é surpreendente como Dash conseguiu borrar a linha entre realidade e ficção de forma tão perfeita. Não uma adolescente, mas uma atriz profissional que simplesmente parecia eternamente jovem. Não era a autenticidade que tornava Dionne crível, era a habilidade impressionante de Dash em vender a fantasia. 8. A improvisação de Donald Faison criou um bordão. Murray, o namorado intermitente de Dionne, não foi escrito como a potência cômica que se tornou. Donald Faison improvisou grande parte de seu diálogo, incluindo seu agora icônico desabafo sobre raspar a cabeça. Em uma tomada, ele gritou: "Você sabe que estou sendo real." Uma frase que não estava no roteiro. A equipe riu tanto que Amy Heckerling ordenou que ficasse. Faison mais tarde admitiu que estava apavorado que improvisar o faria ser demitido, mas em vez disso, fez de Murray um dos personagens mais citáveis do filme. O que o público não sabia é que metade do estilo de Murray nasceu no momento. Não estava nos diários. Não estava nas folhas de chamada. Foi puro instinto. Sem as improvisações de Faison, Murray poderia ter sido apenas mais um personagem secundário. Em vez disso, ele se tornou a espinha dorsal cômica de Clueless. 9. A cena da rodovia foi realmente aterrorizante. A cena infame onde Cher, Dionne e Murray ficam presos na rodovia de Los Angeles não foi apenas engraçada. Foi genuinamente perigosa de filmar. A equipe tinha apenas controle parcial do tráfego, e alguns dos carros que passavam eram de motoristas comuns que não tinham sido totalmente informados. Alicia Silverstone mais tarde confessou que seus gritos não eram apenas atuação. Stacey Dash admitiu que estava se segurando com força durante as tomadas. As filmagens se estenderam até a noite, com dublês tentando criar caos enquanto mantinham o elenco seguro. O que o público viu como pânico cômico estava enraizado em medo real. Heckerling insistiu no realismo e o resultado foi tanto hilário quanto assustador. A ironia. Aquele dia caótico de filmagem acabou produzindo uma das cenas mais inesperadas do filme.
transformando o terror genuíno em ouro cômico cinematográfico. 10. Uma conexão secreta com Jane Austen quase foi descartada. A maioria dos fãs sabe que As Patricinhas de Beverly Hills é uma releitura moderna de Emma de Jane Austen, mas durante as exibições de teste, muitos espectadores não conseguiram fazer a conexão. Os executivos do estúdio entraram em pânico, sugerindo que os paralelos literários fossem minimizados ou cortados completamente. Heckerling recusou, argumentando que a base de Austen dava à história uma temporalidade. Ela até inseriu referências sutis, os desastres de Cher como casamenteira, suas falhas em perceber questões de classe, sua eventual autodescoberta que espelhava a jornada de Emma Woodhouse. O estúdio cedeu, mas considerou isso intelectual demais para adolescentes. Ironicamente, foi essa base de Austen que os críticos mais tarde elogiaram, elevando As Patricinhas de Beverly Hills acima de outras comédias adolescentes. O filme não era apenas mais uma aventura de colégio, era literatura clássica disfarçada, contrabandeada para shoppings e cinemas, e funcionou. A conexão com Austen deu a As Patricinhas de Beverly Hills uma longevidade muito depois de outros filmes adolescentes dos anos 90 terem desaparecido. Estamos no meio do caos. Antes de mergulharmos na próxima rodada de Segredos Selvagens dos Bastidores, vá em frente e curta e inscreva-se, porque os próximos 10 fatos vão te surpreender ainda mais. De paixões no set a processos judiciais, a segunda metade desta lista é onde o verdadeiro drama vive. 11. O apelido de Alicia Silverstone no set de Clueless. No set, Alicia Silverstone não era chamada de Cher. Ela foi apelidada de Clueless. Os membros da equipe notaram que Alicia frequentemente esquecia suas marcas, deixava cair adereços ou errava falas porque estava tão focada em permanecer no personagem. Em vez de ficar frustrada, Amy Heckerling aproveitou isso, brincando que Alicia era perfeitamente Clueless da melhor maneira. Até Paul Rudd lembrou-se de como ela uma vez perguntou: "O que significa make-out?" durante um ensaio, sem perceber a nuance da gíria. O apelido pegou e os colegas de elenco a provocavam carinhosamente entre as tomadas. Não era zombaria, era admiração por como ela incorporava Cher de forma tão perfeita. O que o público via como tolice roteirizada às vezes transbordava para a vida real, borrando as linhas entre ator e personagem. Essa mistura de inocência e charme natural acabou sendo a maior arma de Silverstone, ancorando todo o filme. 12. O guarda-roupa de computador quase não existiu. Um dos momentos mais icônicos do filme, o guarda-roupa computadorizado de Cher, quase foi cortado. A Paramount estava preocupada que pareceria ultrapassado em um ano. Os primeiros modelos de CGI pareciam desajeitados, e os executivos pressionaram para substituí-los por uma simples montagem de vestuário. Heckerling rebateu, insistindo que o armário digital era a maneira perfeita de definir a riqueza tecnológica de Cher. A cena exigiu software personalizado e uma interface real de Macintosh programada apenas para o filme. A equipe até codificou roupas clicáveis, que Alicia Silverstone fingiu escolher diante das câmeras. O que parecia sem esforço era, na verdade, uma ilusão cuidadosamente coreografada. No final, a piada se tornou um marco da cultura pop dos anos 1990, inspirando inúmeros aplicativos de moda décadas depois. Não apenas um momento bobo, mas uma profecia. As Patricinhas de Beverly Hills antecipou como a tecnologia invadiria a moda e nossas vidas. 13. O personagem de Elton foi baseado em um garoto real de Beverly Hills. O presunçoso Elton de Jeremy Sisto não foi pura invenção. Amy Heckerling admitiu que o baseou em um estudante real da Beverly Hills High School que ela observou durante a pesquisa. Este adolescente da vida real, conhecido por ostentar o dinheiro da família e se gabar de suas conexões, tornou-se o modelo para a atitude arrogante de Elton. Sisto exagerou na caricatura, acentuando cada sorriso presunçoso e revirar de olhos. Fora das telas, ele não era nada como Elton. Ele era tímido, educado e nervoso por interpretar o idiota. Durante as filmagens, Alicia Silverstone até pediu desculpas a ele após as cenas porque o comportamento de Elton era tão desagradável. O que o público não percebeu foi que Elton não era fantasia. Ele era um espelho do privilégio real de Beverly Hills, nos anos 1990. Essa autenticidade deu ao personagem seu impacto, transformando-o no tipo de vilão que os espectadores amavam odiar. A Virgem que não sabe dirigir foi uma reescrita de última hora. O insulto cortante de Ty, "Você é uma virgem que não sabe dirigir", não estava no roteiro original. Brittany Murphy improvisou variações de respostas durante os ensaios e Heckerling reescreveu a cena no último minuto para incluir a frase. Foi como um raio. O elenco e a equipe imediatamente souberam que era ouro. Silverstone mais tarde admitiu:
Doeu tanto durante as filmagens que ela sentiu nos ossos. Ironicamente, ambas as atrizes mais tarde confessaram que o insulto tinha uma ressonância pessoal. Murphy ainda não tinha aprendido a dirigir, e Silverstone era notoriamente tímida sobre sua vida amorosa. A frase se tornou uma das mais citadas da década. Não era uma escrita polida, era uma verdade crua e improvisada que atingiu mais forte do que qualquer um esperava. Às vezes, as adagas mais afiadas vêm de momentos espontâneos. 15. Os professores foram interpretados por comediantes de verdade. As subtramas de Clueless frequentemente giram em torno de Cher atuando como casamenteira com seus professores. O que o público pode não saber é que ambos os professores eram comediantes na vida real. Wallace Shawn, que interpretou o Sr. Hall, já era amado por sua interpretação peculiar em A Princesa Prometida. Twink Kaplan, que interpretou a Securita Geist, não era apenas uma atriz, ela também foi produtora associada do filme. Muitas de suas trocas foram parcialmente improvisadas, conferindo ao romance um charme desajeitado, mas autêntico. A escolha de escalar comediantes não foi aleatória. Heckerling queria que os adultos espelhassem as crianças, desajeitados, esperançosos e ansiando por conexão. Não figuras de autoridade, mas personagens com suas próprias inseguranças. A aposta funcionou. O subenredo deles equilibrou o drama adolescente com uma doçura genuína, lembrando ao público que o amor e a vulnerabilidade não param no ensino médio. 16. Alicia Silverstone se recusou a pronunciar haitianos corretamente. Na cena do debate em sala de aula, Cher pronuncia Haitians como Haitians. O que o público não sabia é que Alicia Silverstone realmente achava que essa era a pronúncia correta. A diretora Amy Heckerling pediu à equipe para não corrigi-la, acreditando que o erro era perfeitamente adequado ao personagem. Quando Silverstone disse a fala, Paul Rudd e o resto do elenco tentaram desesperadamente não rir diante das câmeras. A Paramount inicialmente considerou refazer a cena, temendo que fizesse Cher parecer muito ingênua, mas Heckerling recusou, chamando-a de ouro puro. O momento se tornou um dos mais autênticos do personagem no filme, mostrando a mistura de confiança e ignorância de Cher. Não era uma piada roteirizada, foi um acidente que se transformou em história da comédia. Às vezes, as melhores piadas nascem quando a realidade se infiltra na ficção. 17. Clueless enfrentou uma disputa de título com o estúdio. Antes do lançamento, Clueless quase teve um nome completamente diferente. Executivos da Paramount sugeriram títulos como Sem Problemas e Eu Fui um Adolescente. Amy Heckerling os odiava, insistindo que eles perdiam o ponto. Ela defendeu Clueless, um termo que ouvira adolescentes de Beverly Hills usarem diariamente. Os executivos resistiram, temendo que fosse muito negativo, mas as exibições de teste provaram o contrário. O público adolescente adorou a palavra. Disseram que capturava perfeitamente o mundo deles. A disputa se arrastou por semanas, quase atrasando a campanha de marketing. No final, Heckerling venceu. O título Clueless não apenas permaneceu, mas se tornou o atalho cultural perfeito para uma geração. Não diluído, mas incisivo. Não genérico, mas icônico. Uma única palavra definiu o filme, os personagens e toda a estética adolescente dos anos 1990. 18. Paul Rudd foi assaltado. Durante as filmagens, o charme descontraído de Paul Rudd escondia um drama brutal fora das câmeras. Enquanto filmava em Los Angeles, ele foi assaltado uma noite perto de seu apartamento. Os ladrões roubaram sua mochila, carteira e anotações do roteiro. Rudd apareceu no set no dia seguinte abalado, mas tentou rir da situação. O elenco se uniu em torno dele, ajudando-o a refazer suas anotações e até emprestando dinheiro até que seus cartões bancários fossem substituídos. O incidente adicionou um peso não dito à sua atuação. Heckerling disse mais tarde que a leve ironia de Rudd como Josh foi aguçada pela vulnerabilidade da vida real. O que o público via como uma conversa divertida, às vezes carregava a sombra do que Rudd enfrentou nos bastidores. O assalto nunca chegou às manchetes na época, mas silenciosamente se tornou parte da lenda fora das telas do filme. 19. A montagem de transformação quase foi cortada. A famosa sequência de transformação tailandesa, completa com tintura de cabelo, trocas de guarda-roupa e o entusiástico treinamento de Cher, quase foi descartada por razões de orçamento. A Paramount considerou-a desnecessária, argumentando que o filme já tinha frivolidades de moda suficientes. Mas Amy Heckerling insistiu que era o coração do arco do personagem de Cher, seu desejo de moldar os outros.
Silverstone e Murphy ficaram exaustos após horas de trocas repetidas de roupas. Resultado foi mágico. A montagem não apenas consolidou o vínculo entre Cher e Ty, mas também inspirou inúmeras paródias e transformações de adolescentes na vida real. Cortá-la teria tirado do filme um de seus momentos mais icônicos. Em vez disso, tornou-se uma pedra angular do legado cultural do filme. 20. A campanha de marketing do filme foi mal conduzida. Apesar de seu eventual status de culto, a Paramount estragou a campanha de marketing inicial de Clueless. Os executivos não sabiam como vendê-lo. Era uma comédia adolescente, um filme de moda ou uma sátira? Os primeiros cartazes foram apressados e o estúdio tratou o lançamento como um filme descartável de verão. Alicia Silverstone foi promovida como um símbolo sexual em vez de um ícone cultural, o que frustrou Heckerling. O que salvou o filme não foi o marketing, foi o boca a boca. Adolescentes voltaram para assistir várias vezes, levando amigos junto. Revistas adotaram o jargão. Lojas de moda se apressaram para copiar os visuais. Quando a Paramount percebeu o que tinha, o filme já era um sucesso inesperado. Não foi uma campanha que salvou Clueless, foi o público. Fato bônus, o elenco se reuniu secretamente por Brittany Murphy. Anos após o filme, o elenco de Clueless se reuniu para um encontro privado e íntimo após a trágica morte de Brittany Murphy em 2009. Não foi um evento público, sem câmeras, apenas amigos lamentando a perda de um dos seus. Alicia Silverstone, Paul Rudd e outros compartilharam memórias, lendo antigas folhas de chamada e rindo entre lágrimas. Eles lembraram como Brittany trazia energia até para os dias mais difíceis no set. O que os fãs nunca viram foi que, por trás do brilho de Hollywood, esse elenco se tornou uma família e perder Murphy deixou uma ferida que nunca cicatrizou completamente. A reunião permaneceu em silêncio por escolha, um gesto de amor longe dos holofotes. O verdadeiro legado de Clueless não foi apenas moda ou gírias, foram os laços formados por trás das câmeras, laços que duraram muito depois dos créditos finais.